Este cara conheceu uma linda mulher, mas a forma que ela quer brincar é diferente. E esse é o filme House of the Darkness de 2022. E eu sou o F, o encantado ferrado. Então vem comigo e vamos recapitular. O filme começa mostrando uma grande caverna e acima dela havia uma grande residência. E vemos um cara chegando com uma loira diferenciada e ele vê a casa e fica animado, pois não imaginava que ela morava em um grande castelo no meio de uma grande floresta no meio do nada. Já avisei que vai dar merda isso. A jovem começa a dizer que gostava de morar ali, pois era calmo e longe da cidade, e o cara não percebe que algo pode acontecer e ela o convida para entrar e ele começa a ficar nervoso, pois essas coisas não costumam acontecer com ele, porque a vida não tem dessas coisas. E galera, aqui podemos ver um grande conflito, pois a cabeça de baixo quer entrar de cabeça e a outra quer ir embora, pois está estranho. Ele pergunta sobre a casa e ela diz que faz parte da família dela, que possui várias dessas pelo país, pois elas gostavam de colecionar castelos, e ele começa a pensar em dar o golpe da barriga ao inverso, e no momento que entra na casa, a luz se apaga. É uma cilada, filho. E a jovem diz que precisaria ser uma noite à luz de velas. O cara é muito lerdo e a todo momento acha que vai se dar bem, mas toma um susto com reflexo no espelho, pois parecia que estava sendo observado por uma outra mulher. Ela acende uma lareira para mostrar o quão pobre ele é e pergunta se ele está gostando da casa, e nisso ele fica nervoso e diz que sim, mas ela sabia que ele estava mentindo. Ele pede um pouco de bebida para animar a noite, e ela diz que tinha todas as bebidas e vai buscar. E é nesse momento que a quinta série começa a falar, pois ele liga para seu amigo e diz que não estava no bar, pois encontrou uma loira diferenciada que estava dando mole para ele facilmente e hoje a brincadeira rolaria nervosa. E ele diz que ela morava em um castelo velho no meio da floresta escura, mas como os dois estavam pensando com a cabeça de baixo, não percebem nada, e ela aparece com as bebidas. Os dois começam a se pegar e ele tem baixa autoestima e diz que ela tem o melhor beijo que ele já viu. E essas coisas ele deveria guardar na cabeça dele, e ela pergunta se ele estava falando com alguém, pois escutou vozes. E ela acha que foi a esposa dele, e ele tenta dizer que foi casado, mas sua ex levou os mequetrefes e tirou tudo dele. Mas sabemos que quando a história começa desse jeito, quer dizer que tem algum caô. E a jovem acredita e os dois voltam a se pegar, mas ela morde a boca dele e prova um pouco de sangue, e ele começa a achar que ela queria algo mais selvagem. Mas ao mesmo tempo vemos que parece que ele está hipnotizado, pois parece que ele faria de tudo para dar uma brincada de leve com ela. O problema é que ele diz que ela era meio misteriosa e ele consegue cortar o clima. Do nada ele escuta um som esquisito atrás da parede e ela diz que era apenas os ratos, por ser uma casa velha. E ele começa a perguntar se ela era casada e iria aparecer um canela fina de 2 metros para dar uma surra nele. E como ele é gado, acredita e ele percebe que até agora não sabia o nome dela. E ela diz que se chamava Mina e ele começa a perceber que tem algo de errado, pois uma mina com o nome de Mina pode ser explosivo. E ele percebe que foi para casa dela no meio do nada sem a conhecer. E para não deixar que ele pense muito, ela começa a se preparar para fazer o bem bolado, aquele que desce seco e sobe molhado, e nisso ele esquece tudo, mas sua irmã aparece na hora e corta o clima. Ela se chama Lucy e pergunta se quer que ela vá embora para eles continuarem a brincadeira. O problema é que agora o Arrascareta contundiu. Que tristeza. E Mina diz que pegaria mais um pouco de bebida. Lucy começa a dizer que Mina tinha mania de levar estranhos na casa para brincar, e ele começa a perguntar se só elas moravam ali, e ela diz que por enquanto sim, e vai pro quarto. E como não tem nada para fazer, ele decide beber a taça que a Mina deixou, mas nisso ele começa a pegar no sono, mas esse é o momento que o destino diz para correr, pois ele acorda amarrado em uma cadeira dentro de uma caverna escura e não entende como foi parar ali. E quando consegue se soltar, começa a pedir ajuda e sente que estava sendo observado. E misteriosamente encontra uma lanterna e andando pelo local, ele encontra um monte de sapatos e percebe que caiu no golpe. E galera, é difícil ajudar quando a pessoa pula de cabeça no buraco. E ele consegue encontrar uma saída, mas consegue quebrar a perna. E do nada acorda, pois era apenas um pesadelo. E Lucy estava olhando para ele. Lucy diz que Mina ia demorar e oferece de fazer um tour pela casa.
E no meio do caminho ele começa a ficar cansado e assustado, pois o local era muito grande, e ele estava indo cada vez mais fundo. Lucy diz para ele ficar animado, pois Mina realmente gostava dele, e hoje a brincadeira ia ser louca, pois ela é conhecida como Boca Louca, e diz que mostraria a cobertura do local. Randy fica impressionado com a vista, e pergunta o que elas faziam para se divertir, e Lucy diz que gostavam de loucuragem e histórias de terror. Ela pergunta se ele sabe alguma história, e ele diz que conhece uma muito boa, e como não pode perder a oportunidade, começa a se aproximar, e diz que elas eram muito parecidas, e ele começa a achar que se daria bem, mas Mina aparece na hora e corta o clima. Mina pergunta se ela pode contar alguma história de terror para ele, e diz que teria um outro lugar para eles ficarem mais confortáveis, e agora é o grande momento, pois ele chega em uma grande sala, mas a luz simplesmente acaba, mas já haviam velas preparadas. Lucy pede para ele começar contando uma história, e depois da história dele, eles poderiam dar uma brincada. Ele começa a contar sobre um cara chamado Steve, que conheceu uma jovem diferenciada que estava sozinha em um bar, e por ser muito educado, ele a leva em casa para que ela não fique sozinha. Sei. E chegando lá, os dois começam a beber e ele conheceu sua irmã gostosa e os três foram dar uma brincada nervosa a noite toda. E quando ele levantou para ir embora, apareceu algumas toalhas flutuando e ele foi para casa assustado. E galera, na boa, pro cara criar uma história assim do nada, o cara tem que ser brabo. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Lucy diz que a história não foi muito assustadora, mas diz que conhecia uma baseada em fatos reais sobre uma família que morava em um castelo no meio de uma floresta escura. E um certo dia, a filha mais velha saiu na floresta com um namorado para brincar. Mas ele armou uma armadilha e apareceram vários camponeses e o negócio ficou doido. E o pai de família saiu para procurá-la, mas acabou sendo atacado por um urso no meio da floresta. E como a mãe da família estava muito triste, acabou se falecendo e deixou as duas irmãs mais novas sozinhas. Mas o plot twist da história é que a jovem não faleceu, mas ficou esses dias no mato sofrendo e fez um pacto para ficar viva com suas irmãs e poder se vingar de quem fez isso. E desde então, o tempo foi se passando e elas continuaram atrás de homens desavisados. E Randy pergunta se a história não tinha fim e elas dizem que nunca acaba. E a terceira irmã aparece e agora ele percebe que caiu no golpe, pois o dia não terminaria feliz. E Mina diz que ele não iria embora e a porta estava trancada. E ele pede para elas abrirem, mas quando abre, Mina estava do lado de fora e dá uma mordida nervosa no pescoço dele. E o filme termina com ele sendo comido por várias mulheres. E galera, a dica do dia é não se envolver com mulher que tenha gogó e use mega hair, ou então que esteja usando um vestido antigo e suspeito, pois no fim da noite você sempre vai ser comido. E esse é o filme House of the Darkness, e eu ainda tinha esperança dele ser um caçador que estava se fingindo de lerdo. Então se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve com o sininho ativado para não cair no golpe das irmãs Galo Fundo. Agora eu vou nessa, obrigado a todos e fui!